Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia do Brasil Escola. Eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, professora Mayara Gomes. Se apresenta aí, Mayara, por favor. Oi pessoal, meu nome é Mayara, sou professora de Filosofia, Sociologia e História da Arte e estamos aqui para bater um bate-papo, para falar sobre feminismo, Mulher Maravilha, dois assuntos que eu gosto muito. Vamos falar hoje sobre Mulher Maravilha e a emancipação feminina. Então a gente vai tentar fazer esse apanhado aqui, pegar essa personagem muito interessante, representativa, importante dentro do contexto ali da DC Comics no século XX, e até hoje, aliás, hoje ela vem para o universo cinematográfico e ela representa, ela tem muito ali que coloca, que pode fazer a gente entender a sociedade, não, Mayara? Mas antes de passar para o nosso bate-papo aqui, para a nossa conversa, já vou falando para você, vai ser legal, vai ser bom. Então, senta o dedo aí no joinha pra gente, tá? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você está chegando aqui agora, ative o sininho para receber as notificações e, galera, dá uma forcinha aí, compartilha também, que vai ser bom. Bom, Mayara, Mulher Maravilha é uma personagem que ela tem muita força dentro do cenário dos quadrinhos, E ela é uma personagem que tem uma criação interessante, ela tem umas referências interessantes de se resgatar dentro da mitologia greco-romana, embasada ali na lenda das Amazonas, que era uma sociedade governada por mulheres, uma sociedade de mulheres, E o contexto de vinda da Mulher Maravilha para o mundo normal, o mundo onde os homens dominavam na época, era o contexto de guerra em que ela sai, ela encontra o piloto ferido, o Trevor, e ela sai justamente acompanhando o Trevor para levar a paz para o mundo, Então tem esse contexto interessante. E a representatividade dela, como é que é essa questão assim da representatividade da personagem, da importância da personagem naquele contexto ali, o que o mundo estava vivendo assim, e como que essa personagem ela se encaixa naquilo? Então, é interessante você já colocar sobre o local onde elas viviam, que era governado por mulheres. Porque anteriormente era colocado aí um estereótipo que a mulher não era considerada cidadã, porque elas não seriam capazes de exercer funções administrativas. Então a gente já tem essa quebra de estereótipo, já subverte esse universo, esse contexto que é colocado ali em questão. Sobre essa relação da representatividade, é algo bastante importante, porque a gente vê aí no século XXI, tanto a DC Comics como também a Marvel já aí adentrando, fazendo grandes produções no cinema, e normalmente quem são esses heróis que a gente vê nas telas? Homem-Aranha, Wolverine, Batman, Superman. Todos eles, na primeira instância, eles têm algo em comum. São todos homens brancos. Então, em 2017, quando surge o filme da Mulher Maravilha, isso traz uma representatividade muito grande, Acaba que nós mulheres, principalmente nós mulheres, sentimos representadas ao ver nas grandes telas, a Mulher Maravilha. Então, sendo essa mulher que tem grande força, coragem, o que também já traz... coloca em contradição esse estereótipo de que a mulher seria um sexo frágil, a mulher sempre é levada ali pelo lado emocional. Então isso já quebra também essa relação e isso é algo bastante importante. Sobre contexto histórico, a primeira aparição da Mulher Maravilha nos quadrinhos foi em 1941, isso mesmo? Esse é o momento auge da primeira onda do feminismo. Quando a gente fala sobre feminismo, quando a gente fala sobre as ondas do feminismo, que são 4, é muito importante a gente levar em consideração as demandas, as reivindicações de cada onda, porque as demandas vão modificando, A primeira onda, ela vem como principalmente essa vontade de ter uma equidade, uma igualdade nos papéis, tanto dos homens quanto das mulheres, e elas queriam conquistar isso principalmente através da educação. Daí surge, vai abrindo mais e mais espaço
para a mulher. E a gente vê, então, o artista, o criador da Mulher Maravilha já colocando isso. Ele coloca até que as mulheres precisavam de um símbolo, né? De uma representatividade forte, de uma representatividade que exponha a coragem das mulheres de estarem na rua, de estarem lutando pelos seus direitos. Então, esse contexto, essa origem da Mulher Maravilha, ela não é aleatória. O próprio contexto fala por si mesmo, que é bastante interessante. Entendi. E assim, se a gente fala de política num âmbito mais amplo, qualquer movimento social, ele está ligado à política. Sim. Né? Mas se a gente fala política no sentido estrito de participação de governo da cidade, por exemplo, participação da política, tem a ver também, será? Pegando assim o contexto, um momento de que as mulheres ainda tinham uma participação restrita dentro do âmbito político, será que se encaixaria aqui a Mulher Maravilha sendo uma pessoa forte, uma mulher que demonstra essa força? O que você acha? Assim? Se encaixa, porque as mulheres, o momento que surge aí o movimento feminista na verdade, esse contexto vem sendo remontado desde o Renascimento, quando surge ali, como é ensaiado esse cenário em que os pensamentos vão se modificando, a estrutura, a esfera social se modifica, a política se modifica. Então, as mulheres elas vão, juntamente com os homens, buscar os seus direitos, e esse ápice acontece principalmente no Iluminismo, né? E o Iluminismo trabalhava já com essa força da burguesia, já trabalhava essa ideia de igualdade. E até levado para a Revolução Francesa com um lema, né, de igualdade, liberdade, fraternidade. As mulheres lutavam também pelos direitos. Aí é que entra um problema, porque as mulheres estavam ali reivindicando direitos da mesma forma que os homens estavam, e elas não vão ser consideradas sujeito que possa obter direitos, entende? Então, sim, a Mulher Maravilha, a ideia, essa representação, ela traz já essa relação, porque as mulheres também estavam lutando pela política, lutando por direito, né? Quando a gente fala sobre política, a gente sempre precisa de entender que política está em relação com poder e com ideologia. Ideologia são formas de poder. Então, a gente faz muito sentido fazer essa relação que você acabou de falar. Sim. E no início, se a gente for pegar a primeira metade do século XX, as grandes democracias liberais ocidentais estão ainda engatinhando na questão dos direitos civis, do voto, né, para a mulher, para as minorias em geral. Se a gente for pegar a maioria delas, a mulher conseguiu o direito de participação da política nessa época, né? Mulher Maravilha surge em 1941. Uma outra colocação que eu queria fazer, assim, você até está um pouquinho mais por dentro do universo Marvel, né? Talvez até mais que eu. Que isso. E o Stan Lee, ele parece que ele coloca muito essa questão nos personagens, né? Ele, inclusive, tem um vídeo sobre o Pantera Negra, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha, vai aparecer aqui para vocês, a gente vai deixar linkado, em que a gente fala do Pantera Negra e a representação, né, das questões étnico-raciais. E assim, parece que aparece muito assim dentro da Marvel, né? Os próprios X-Men, eles têm a gente pode tirar uma interpretação ali que são, né, um grupo minoritário, um grupo excluído. E parece que essa questão da representatividade, né, dentro da Marvel ela aparece muito. E como você disse, né, na DC a gente tem os personagens masculinos que eles acabaram dominando. Por exemplo, a Mulher Maravilha, ela aparece numa série, em um seriado de televisão, né, interpretado lindamente, né, pela Lynda Carter, assim, foi histórica, né, a interpretação da Lynda Carter nesse seriado. E a primeira aparição da Mulher Maravilha com a Gal Gadot foi em 2016, né, no Batman vs Superman. Isso mesmo. E assim, o filme Mulher Maravilha aparece em 2017 e agora, né, em 2020 vem o lançamento do Mulher Maravilha 1984. Então a gente vê, né, que enquanto você tem aí uma sequência imensa de filmes do Batman, por exemplo, do Superman, né, Mulher Maravilha ela aparece menos, né, ela estaria subrepresentada. Será que é porque nesse mundo, né, nesse mundo assim machista, nesse mundo
em que a questão da igualdade de gênero ainda está longe de ser alcançada, acaba que é menos comercial, você pensa assim, por isso, justamente por conta dessa visão, né, sexista de mundo? Então, é importante a gente pensar que existe o imaginário social do que é ser mulher e do que é ser homem, que é totalmente deturpado, porque ser homem é o que ele quiser ser e a mulher também, o poder de escolha. Mas, para haver o diálogo, normalmente precisa do lugar de escuta. E, principalmente quando a gente tem indivíduos que são privilegiados e eles não se colocam no lugar de entendimento de que eles são privilegiados, normalmente existe a ideia de repúdio, de não quero ouvir, não quero saber, é tudo mimimi, é tudo um grande mimimi. Então, existe até uma frase da Grada Quilombo que fala que é melhor reprimir e recusar do que ter que lidar com a verdade dos outros. Então, acredito que essa frase faz muito sentido para essa relação da desigualdade de gênero, né? Porque essa relação, quando não se entende como privilegiado, quando não se entende, às vezes o indivíduo não quer nem buscar, não quer nem entender, não quer saber fazer essa relação, entender a importância daquele filme, por exemplo, para uma criança de 6 anos de idade que não consegue, que as únicas representações que ela tem são as princesas da Disney, onde elas são sempre ali frágeis. Precisa de sempre haver um príncipe para que possa salvar elas. Então, é claro que isso está modificando, está mudando, e é importante a gente levar isso em consideração, mas na minha época, por exemplo, na minha época como se, né? Mas, um pouquinho tempo atrás. Um pouquinho tempo atrás, eu tinha quem como para me representar? Eu tinha a Branca de Neve, que precisou ser salva por um príncipe. Eu tinha a Bela Adormecida, que também precisou ser salva por um príncipe. Então, é necessário entender essa importância do filme, da própria representatividade, do empoderamento feminino. E a gente tem esses números que são menores do que em relação aos super-heróis homens, porque é padrão, eles são mais padronizados. A Mulher Maravilha, ela vem como uma despadronização. Então, por esse motivo, por essa própria ideia de aversão, de não levar em consideração a outra pessoa, principalmente as comunidades que são marginalizadas, que são oprimidas. Então, por esse motivo, a gente tem aí esses números que você acabou de falar, né? Essa ideia... Subrepresentatividade? Sim, uma subrepresentatividade, onde existe sim mulheres que estão aí nos filmes, mas elas não entram como protagonistas, realmente. Elas entram como coadjuvantes. A própria Gal Gadot, né, assim... interpreta, é uma atriz já com uma carreira sólida, super consolidada, e fazendo uma busca rápida na internet, muita coisa do que eu achei sobre a Gal Gadot, sobre a personagem Mulher Maravilha, estava elogiando a aparência dela, a beleza dela, e não a atuação dela, que foi assim fantástica em Mulher Maravilha, né? E eu espero que Mulher Maravilha 1984 continue o legado. Talvez até supere, né? Isso tem a ver também com essa cultura, né, essa cultura ainda muito machista, essa coisa de valorizar muito mais a aparência da mulher do que a competência, por exemplo? Com certeza. Normalmente existe um padrão de mulher, assim como de homem também. E é claro que principalmente os homens, por mais que, aliás, esse filme ele foi dirigido pela Patty Jenkins, né? Foi um dos primeiros filmes, aliás, de super-heróis sendo dirigido por uma mulher. E há algumas entrevistas em que ela coloca que ela teve esse cuidado, da mesma forma que depois aconteceu com a Mulher Marvel. A Capitã Marvel. A Capitã Marvel, isso. A Capitã Marvel também teve esse cuidado de não deixar a mulher hipersexualizada. Mas o que normalmente é colocado realmente em relação à beleza, é o que normalmente se coloca, né? A própria sociedade vai sempre olhar, infelizmente, para a mulher
como se ela fosse, mais uma vez, um rostinho bonito, como se não levasse em consideração o trabalho que ela faz, o cérebro que ela tem, né, a atuação tanto política quanto social, no trabalhista, como se a mulher fosse, mais uma vez, inferior ao homem. Né? Normalmente, quando a gente fala sobre esses papéis sendo colocados por super-heróis por homens, fala sobre a grande atuação que eles fizeram. Né? Então, quando a gente tem ali uma protagonista feminina em um blockbuster, né? Então acaba aí sendo desvalorizada e colocado como enaltecendo apenas a aparência, a beleza ou algo do tipo. E você falou uma coisa interessante dessa tentativa de não hipersexualizar as mulheres, né? E assim, é uma coisa que a gente vê, né? Se for pegar os quadrinhos, por exemplo, a personagem feminina nos quadrinhos, ela tem uma roupa, né, que geralmente é aquela roupa mais colada, as pernas aparecendo, né? Enquanto o personagem masculino, ele tá com o corpo todo coberto. Se você vai para os quadrinhos orientais, por exemplo, para o mangá, né? Você vê que há uma sexualização também do corpo da mulher. Eu acho que é até maior, né? Que no Ocidente. Com certeza. O homem não, né? O homem, naquele cenário japonês, ele é retratado de uma maneira normal, sem criar aquele estigma da sexualização, aquela coisa assim. Eu acho... né, esses filmes, eles estão mudando um pouco isso. Né? Sim, e é por isso a importância de haver mais filmes assim, de colocar mais mulheres, e quando eu falo de mulheres, claro que todas as mulheres são mulheres, mas não somos todas iguais, existem diferenças e tá tudo bem existir diferenças, é importante a gente salientar as diferenças, porque, por exemplo, a gente não tem como protagonista uma mulher negra. A Mulher Maravilha sozinha, ela não vai conseguir representar todas as mulheres do mundo. As mulheres com deficiência, as mulheres transexuais, os homens trans, as mulheres negras. Então, ela não consegue sozinha representar todas. É necessário haver mais representações desse jeito, mais girl power realmente, para que não somente as meninas de 6 anos brancas possam se sentir representadas, mas as negras, as que têm deficiência, entre outros. Porque normalmente essas pessoas acabam por reimaginar esses super-heróis de uma outra forma, né? De uma forma que ela não é na vida real. Então a importância dessa representatividade é muito grande, porque a falta dela causa um efeito colateral. Como assim, né? Esse efeito seria uma manutenção maior do padrão, tanto de homem quanto de mulher. E todos aqueles que forem essas variações, no caso que destoam desses padrões, eles vão ser considerados como estereotipados. No caso da mulher, a gente tem, mais uma vez, colocando a mulher como sexo frágil. O cara negro, normalmente, ele é o primeiro a morrer em alguns filmes como se ele fosse um personagem descartável, né? Sem nenhum valor pra trama. Poucas vezes, quando a gente vê personagens homossexuais, transexuais, eles são colocados como alívio cômico. Quando a gente tem também personagens com deficiência, existe uma relação muito grande de ou eles são colocados como vilões ou eles são colocados como incapazes. Capacitismo, né, dentro do cinema. Sim, então é importante haver essa representatividade para não entrar no estereótipo. Bom, Mayara, a Mulher Maravilha é uma personagem que surge pela primeira vez em 1941 na revista All Star Comics, né, da DC Comics. Foi criada por William Moulton Marston, que era um psicólogo, inventor. Inclusive é interessante que o laço da verdade tem muito a ver com o trabalho dele enquanto inventor, que ele criou o polígrafo, né, aquele instrumento chamado, na verdade ele criou o primeiro protótipo, né, do polígrafo, que é o que a gente chama vulgarmente de máquina da verdade, detector da verdade. Detector de mentira, detector da verdade. E assim, o laço da verdade da Mulher Maravilha é o que fazia as pessoas falarem a verdade. E muito se especula, inclusive, sobre o que ele quis trazer, né, com a personagem Mulher Maravilha. Em algumas fontes até fala, né, de colocar a Mulher Maravilha como uma personagem mais afetiva, porque ela vem para trazer paz em um contexto de guerra. Ela entra no mundo
dos homens, né, para promover a paz, quando ela teria vindo ali da sociedade ali das Amazonas. E o próprio William, né, o criador, ele afirmava que a personagem seria uma espécie de propaganda psicológica para um novo tipo de mulher que deveria governar o mundo, né? Você acha importante que o mundo dos heróis faça esse tipo de estímulo à emancipação da mulher, principalmente pensando a partir do contexto da época e até mesmo hoje? Com certeza, por uma questão de representatividade, por uma questão de visibilidade, empoderamento. É impossível a gente ignorar essa relação pedagógica, né, que tanto as HQs quanto também a própria literatura, o cinema traz. Então, a abertura desse espaço é realmente as mulheres se colocando no lugar de destaque, cavando mais espaços para realmente trabalhar mais esses ideais de poder, realmente, né? De política, de quebra de estereótipos, de quebra de fantasias alegóricas que vêm aí percorrendo gerações, períodos históricos. Então, ter, por exemplo, essa representatividade para as próximas gerações é algo que é muito importante e por trabalhar essa própria questão pedagógica. Interessante. E agora uma pergunta bem provocativa, né? O homem médio, o homem comum, ele tem medo de uma Mulher Maravilha, de uma mulher forte, de uma mulher poderosa e que se coloque, que reconhece, né, o seu poder na sociedade e que a sociedade reconhece o poder dela? O que você acha? Olha, eu acho que essa relação a gente pode pensar ela a partir da própria ideia de privilégio. Para um indivíduo ele ser privilegiado, existem outros indivíduos que vão estar aí, né, não tendo seus direitos sendo reconhecidos e colocados da maneira que deveriam ser colocados. E hoje, século XXI, a gente não pode negar os avanços que tanto o movimento feminista trouxe, quanto o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, que é o movimento ambientalista. Então, quando esses movimentos que sofrem, essas comunidades que sofrem, essas comunidades que são oprimidas por esses privilégios, por esses indivíduos que detêm esse privilégio, quando elas se engrandecem, quando elas se tornam mais fortes, isso causa ali um medo naqueles que têm o privilégio, porque eles não vão querer perder o seu privilégio, né? Então, sim, é possível a gente trabalhar essa ideia de que existe um medo aí dessas comunidades crescerem ainda mais e talvez se tornarem superiores, ou realmente chegar ali em uma equidade de direitos, porque aí quer dizer que essas pessoas não terão mais os seus privilégios, né? Então existe esse medo de perder esses privilégios. Seria como se, né, se você nivelasse assim de maneira igual, quem está lá em cima, quem tem poder, perde poder. Sim. Né, para chegar nesse... É aquela ideia, né? O dominador, ele não quer parar de dominar. Ele quer continuar dominando. E se essa relação, esse equilíbrio, ele está começando a acontecer, claro que a gente não está lá, ainda precisa de muita luta para a gente chegar, porque é uma questão de estruturas, são demandas que precisam de ter assim, os seus objetivos reivindicados e respeitados e colocados em prática da maneira correta. Mas quando o dominador ele entende que a quem ele está dominando está subindo, isso causa um medo, isso causa um temor. É complexo, né? Complicado e precisa ainda de muita luta, né, para chegar lá. E mais representatividade dentro do cinema, dentro dos quadrinhos, né, dentro da literatura. Com certeza. E é necessário que essa representatividade ela seja plural. Não apenas para as mulheres brancas, mas também para as mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres que têm alguma deficiência.
porque elas têm esse direito, elas têm direito de serem representadas. Nós temos esse direito e por isso dá importância, para que nos empodere cada vez mais, para que as lutas elas não possam cessar em um pequeno eixo, né? Esse campo ele precisa de ser mais aberto, esse leque precisa de se estender. E é interessante a gente pensar isso através da representatividade, para que as mulheres, os arcos dramáticos que possam existir nos cinemas não sejam ali em volta de um homem, para que elas possam ter a sua própria potência no cinema e também fazer essa representatividade para que as mulheres possam ser protagonistas das suas próprias vidas, o que a gente é, né? Ótimo. Mayara, foi muito bom conversar contigo. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter participado. Tá? E galera, é isso, a gente precisa, né? A gente precisa, para evoluir enquanto sociedade, a gente precisa de mais, né? A gente precisa abrir os espaços realmente para serem ocupados por todos que precisam de representatividade. Nosso bate-papo foi muito bacana mesmo, adorei. E o filme tá aí, né? A gente logo vai estar assistindo aí Mulher Maravilha 1984. Eu tô ansioso aí esperando. E foi muito bom. Pessoal, um abraço para todo mundo, né? E a gente se vê numa próxima aí. Lembrando, né, Brasil Escola tem aqui, além das videoaulas, nós temos podcasts no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, então confiram lá o material. Também confiram o material no nosso site brasilescola.uol.com.br e segue a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram. Galera, até a próxima, valeu!